Chegando agora aqui à questão de número 27, na página 186, a questão da VUNESP de São Paulo, ela diz o seguinte: considerando-se as propriedades dos elementos químicos e a tabela periódica, é incorreto afirmar. Então a questão quer saber qual é o item incorreto. Então vamos lá. Item A. O metal é uma substância que conduz a corrente elétrica. Corrente elétrica é dúctil e maleável. Os metais, de um modo geral, pessoal, eles apresentam essas propriedades aí, propriedades físicas, tá? No caso, eles são ótimos condutores de eletricidade, ótimos condutores de calor, são dúcteis. Por exemplo, o cobre, ele é utilizado na fabricação de fios, então eles apresentam essa propriedade. São maleáveis, ao ser aquecidos, eles podem ser achatados, Então, sim, os metais, de modo geral, eles apresentam essas propriedades aí. Então, esse item A, esse item está correto. Lembrando que a questão quer saber o item incorreto, tá? Então, esse item A não pode ser. Descartamos ele. Item B. O item B diz o seguinte, um não metal é uma substância que não conduz a corrente elétrica, não é dúctil, nem maleável. Os não metais, pessoal, de um modo geral, eles são o contrário dos metais, tá? Todas as propriedades que esse item cita aqui, são o contrário dos metais, Percebam aqui, não conduz corrente elétrica. Sim, de fato, os não metais, de modo geral, a maioria não tem essa propriedade, Eles não são ótimos condutores de eletricidade, nem são ótimos condutores de calor. Na verdade, são utilizados como isolantes térmicos e isolantes de energia, tá? Eles não são dúcteis, não apresentam essa propriedade e nem são maleáveis, tá? Até porque a maioria dos não metais eles são encontrados no estado gasoso, no estado líquido, Então eles não apresentam, na verdade eles apresentam essas propriedades aqui, os não metais. Eles não conduzem corrente elétrica, não são dúcteis e nem são maleáveis, tá? É o contrário dos metais. Então esse item B aqui, ele está correto, ele está correto, apresenta as propriedades corretas dos não metais. Porém, a questão quer saber qual é o item incorreto, tá? Então esse item B aqui não pode ser, tá? Vamos agora para o item C. O item C, ele diz o seguinte, um semimetal tem a aparência física de um metal, mas tem um comportamento químico semelhante ao de um não metal. Onde é que nós localizamos os semimetais na tabela periódica? Eles ficam localizados próximos a essa divisa aqui, Aqui, essa divisa aqui. Então, todos os elementos que ficam localizados aqui nessa divisa aqui, por exemplo, o silício, Dá um zoom aqui. Silício, arsênio, telúrio, germânio, todos que ficam próximos a essa divisa, Eles são classificados como semimetais. Por que eles são classificados como semimetais? Porque eles apresentam, alguns apresentam propriedades de metais, e outros apresentam propriedades de ametais, justamente devido estar colados, justamente nessa divisa aí, tá? E esse item aqui, ele diz que um semimetal tem a aparência física de um metal. Isso é correto, isso é verdade. Qualquer semimetal ele tem a aparência física de um metal, ele se parece com um metal, mas tem comportamento químico semelhante ao de um
não metal, né? Então, os semimetais, eles têm justamente essa aparência física e esse comportamento justamente deveria estar aqui próximo a essa divisa aqui, né? Entre os metais e os não metais. Esse item C, sim, ele está correto, né? Ou melhor, ele afirma, ele fornece afirmativas que são verdadeiras em relação aos semimetais, tá? Porém, a questão quer saber o item incorreto, né? Então, esse item C, não pode ser, né? Porque é um item que mostra só afirmativas que são verdadeiras em relação aos semimetais, tá? Item D. O item D diz que a maioria dos elementos químicos é constituída de ametais, ou seja, não metais, né? Vamos lá. Os não metais, ó, eles ficam localizados nessa região aqui, ó. Localizado aqui nessa região, tá? Isso é os não metais. Agora, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é metal, tá? Tudo isso aqui é metal. Quando o item D diz que a maioria dos elementos químicos é constituída de ametais, está equivocado. Na verdade, a maioria é constituída de metais. Tá aqui, ó. Temos mais metais na tabela do que ametais, tá? Então, esse item D aqui, ele apresenta uma afirmação falsa, né? É incorreta. E lembrando que a questão quer saber o item incorreto. Então, sim, o item D ele apresenta essa afirmação falsa. Então, é justamente esse item que nós estamos buscando, tá? O item D é o que nós estamos buscando, ok? Na verdade, a maioria dos elementos é constituída de metais, tá bom? E o item E diz o seguinte: os gases nobres são monoatômicos, né? Os gases nobres são os elementos que fazem parte dessa última coluna aqui, tá? Radônio também. Quando ele fala, o item E, fala em são gases nobres, são monoatômicos, o que ele quer dizer com isso? Por exemplo, vamos pegar aqui o hélio, né? O hélio, a molécula de hélio, né, ela é composta simplesmente por um único átomo de hélio. Ou seja, o hélio, né, o gás nobre hélio, nós chamamos eles de monoatômico, porque ele é formado por um único átomo. Agora, vamos pegar aqui o exemplo do hidrogênio. O gás hidrogênio, pessoal, na natureza, nós encontramos ele dessa forma. Ó. Hidrogênio ligado a hidrogênio, formando então o H2, que é o gás hidrogênio. Tá? Perceba que uma molécula de gás hidrogênio ela é composta por dois átomos, né? Dois átomos, então nós chamamos de diatômico, tá? Porque é constituído de dois átomos. No caso dos gases nobres, a molécula é constituída apenas por um único átomo. Por exemplo, gás hélio, a molécula é constituída só por um átomo de hélio, né? O neônio, que é também um gás nobre, é constituído somente por um átomo de neônio. Argônio, a mesma coisa. Então, sim, eles são monoatômicos, tá? Outro exemplo de um elemento, né? De um material que é diatômico. É esse daqui, ó. Aqui. Oxigênio, né? O O2. O ar que é essencial para nós, né? O O2, né? Perceba que a molécula ela é constituída por dois átomos, né? Dois átomos. Então nós chamamos de diatômico, né? No caso do oxigênio, tá? Agora os gases nobres, né? Eles são constituídos apenas por um átomo
né, a molécula, tá? Por isso que eles são considerados como gases nobres monoatômicos, tá bom? Então esse item E aqui, ele apresenta uma afirmação verdadeira, né? Mas nós estamos procurando o item falso, né? Então esse item E nós descartamos. É por isso, pessoal, que os gases nobres, eles na natureza, eles são encontrados somente de forma isolada, né? Como assim de forma isolada? Somente constituído por um átomo, né? O hélio, né? Só constituído por um átomo de hélio, né? O neônio, a mesma coisa, e por aí vai, tá? Por isso que eles praticamente não reagem com ninguém na natureza, né? Eles não são encontrados na natureza ligados a outros elementos, não, eles são encontrados de forma isolada, tá bom? Então, o item incorreto da questão 27 é o item D de dado, tá? A maioria dos elementos químicos é constituída de metais? Não, na verdade são constituídos de não metais, melhor, de metais, tá? Que é toda essa região aqui, tá? Com isso, eu encerro a correção dessa atividade aqui, tá bom? Qualquer dúvida, depois vocês podem estar me procurando no WhatsApp, tá bom? Um grande abraço.